O governo Lula acertou ao buscar o STF e o Xandão para cobrar imposto dos mais ricos? E o Centrão, hein? Dizem que tá arrancando as calças pela cabeça. Vamos refletir sobre o assunto com o Pedro Zambarda agora no nosso Plantão do Meteoro. Bora lá! Em polvo rosa o Centrão, Pedro, porque Deus do céu, vão cobrar imposto dos ricos. Ana, o legal desse corte, assim, a gente vai mostrar várias matérias, vai mostrar várias repercussões, porque a imprensa também tá tirando a calça pela cabeça, porque aí a gente vê, né, quem entre os jornalistas tem meio que não vou acusar aqui necessariamente, mas assim, tem uma proximidade com o Centrão, tem um negócio assim, do tipo, o Lula não pode desagradar o Centrão. Mas tem uma informação que eu posso trazer para vocês. Eu fui 2 dias na Câmara dos Deputados em Brasília e foi no dia que o Hugo Mota fez a manobra. E eu vi o que estava acontecendo. Tava tudo vazio e grupos de empresários andando nos bastidores com o celular na mão, ligando. Eu falei, nossa, que troço estranho, né, gente? Que coisa Sério? esquisita, sim. Inloco. Aí eu fui num gabinete, eu nem louco, eu fui no gabinete de uma deputada, eu falei, mas aí, o que tá rolando? Ela falou, cara, tá rolando um pacote de, desculpa o meu francês, tá, gente? Um pacote de merdas rolando, que você vai ver o que vai rolar. Aí eu olhei só pela televisão, olha só, os caras tão na marretada com o governo. E aí eu gosto de criticar a gente, até que gente que tem capacidade de se defender. Quando você fala, sei lá, do Merval Pereira, dos bolsonaristas, você tá falando meio que de um lugar comum. O Hélio Gaspari, que é um bom jornalista, resolveu sair em defesa do Centrão na coluna dele, dizendo que o Lula fez um acordo de perde-perde ao levar o caso pro Supremo. O que pra mim chancela, eu acho que foi a melhor decisão. Vamos dar uma olhadinha na coluna do Hélio, tá na tela agora. Lula preferiu um jogo de perde-perde. O melhor resultado para a encrenca em que ele se meteu seria perder no tribunal. Não vou ler a coluna inteira, mas vou ler alguns trechos. Existe um mau espírito em Brasília e às vezes ele captura o presidente, fazendo com que ele exacerbe as crises que entram no Palácio do Planalto. Com Bolsonaro, o mau espírito fez a festa, levando a falar em meu exército, louvar a cloroquina e demonizar as vacinas. E lá se foi o tempo de Fernando Henrique Cardoso, quando as crises entravam gordas no Planalto e saíam magras. Aqui o Hélio denuncia que ele era, enfim, muito próximo do Fernando Henrique Cardoso. Lula decidiu levar ao Supremo Tribunal Federal a questão do aumento do imposto sobre as operações financeiras. Seja qual for a decisão do STF, o governo Lula perde. Se perder, perdeu. Se ganhar, terá que lidar com o Congresso ferido. Tudo isso por causa do aumento de imposto incentivado na sanduicheira do Ministério da Fazenda, sem que fossem ouvidos o Banco Central e os ministros que cuidam da imagem do governo. Se os sábios da Fazenda tivessem mais humildade, teriam tirado o combo do escurinho de Brasília, ouvindo os colegas do governo e buscariam outras ideias. Ana, cá entre nós, aonde que o governo não escutou o Congresso? O que eu mais vejo Lula é fazer viagem internacional e se reunir com Arthur Lira, com Hugo Mota, com Davi Alcolumbre, com o ele tá fazendo campanha pelo Pacheco em Minas Gerais. O Pacheco que é o antecessor do Alcolumbre. Pô. Então, assim, esse chilique da imprensa, e o Hélio Gaspari não é nenhum foca. O Hélio Gaspari é provavelmente o colunista mais caro da Folha e do Globo. Ele tá falando isso, ele tá dando recado. Uhum. Ele tá dando recado que o Lula não pode recorrer ao Supremo Tribunal. Pode sim. Pode sim. Eu saí de Brasília lá, a gente tava conversando com as pessoas, é o seguinte, é pra falar pra galera... Eu falo que é pra falar pra galera porque é verdade, tá, gente? É pra falar pra galera que é o seguinte, é o Congresso tentando defender os ricos, que é aquele grupo de malucos que eu vi lá dentro, e tentando prejudicar a população pobre, gente. O rico tem que pagar imposto. É uma questão simples. Tem que ter imposto, gente. E aí, virou agora pauta revolucionária isso. Meu Deus, estão recorrendo ao STF. Então, quando o diálogo com o Congresso não funciona, a providência é ir na outra instância. Então eu vou na justiça, filho. E é uma coisa super simples, na verdade, assim, está se questionando se o Congresso tá no seu lugar em vetar essa medida específica, entendeu? Então, assim, faz parte
faz parte de um procedimento normal. Eles estão querendo criar aí oh meu Deus, estão indo no STF, assim, como se, né? Como se fosse alguma coisa, tipo, absurda. E eu nem tô pegando, gente, não peguei nenhum site de esquerda hoje, tá? O Reinaldo Azevedo coloca na coluna dele uma coisa precisa a respeito desse recurso que o Lula faz, né? Ele escreveu uma coluna longa lá a respeito do acordo sobre esse PDL, ao arrepio da carta, o STF não tem o direito de não decidir. Eu vou separar só o último trecho da coluna e trazer para vocês aqui o que ele coloca. Notem que está em curso uma impressionante sem-vergonhice. Os que defendem esse imposto no IOF o fazem argumentando ser a vontade do Congresso. Ocorre que a dita cuja deve ser executada nos limites da lei. Vamos pra briga e apostar que quanto pior, melhor. Pergunta óbvia e resposta idem. Não é o que já tem feito boa parte do Congresso? Gente, vamos parar pra pensar. O orçamento tá com um monte de problemas. A parte criticável do arcabouço fiscal do Haddad é justamente incluir cortes nos fundos para a educação, a questão das parcerias público-privadas que o governo faz. Tudo isso é bastante criticável. Tá. Por que é que a gente não pode criticar as RP8 e as RP9, que são antigamente o orçamento secreto e agora as emendas parlamentares que adquiriram um tamanho descontrole no Congresso? Quer dizer, quando o Haddad diz corretamente para a imprensa que o arcabouço fiscal deveria valer para o Congresso, aí o Congresso surta e resolve ficar contra o governo? Porque assim, isso é uma forma de você travar o país. E aí o Reinaldo continua na questão. Hoje temos uma vanguarda do retrocesso no poder legislativo, que acredita que pode impor o PDL ao arrepio da Constituição, que pode tomar para si a execução do orçamento e que ambiciona até ser corte revisora do próprio Supremo Tribunal Federal. Esse trecho final é o seguinte, é o golpe do Flávio Bolsonaro. Em 2027, se eles tiverem maioria no Senado, eles vão fazer impeachment de ministro do Supremo se eles não concordarem com a decisão. Só que assim, juiz você não vota, gente. Juiz é uma instância técnica de defesa da Constituição. Esses caras, eleitos e aí turbinados por essas emendas, estão achando que eles são juízes. Eles não são juízes, gente. O Congresso tem que obedecer ao Supremo. Não é que o Supremo é um poder superior, mas ele é a defesa da Constituição. Se o Congresso está indo contra a Constituição, ele tem que reagir. Ele age se provocado. Na democracia inexiste poder soberano. De toda sorte, como reza o velho adágio, em matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa até de errar por último. No caso em tela, não há erro possível. O PDL é inconstitucional e o decreto do IOF do Fernando Haddad é constitucional. E o Supremo, aí eu coloco nessa coluna do Reinaldo, o Supremo ser provocado, ele não tem o direito de não decidir. Se é inconstitucional, o Xandão vai dizer é inconstitucional. E o governo está correto em usar essa estratégia. Aí estão os analistas todos da mídia, que tem fontes entre esses caras do Centrão, dizendo que o governo foi derrotado, dizendo que o governo é isso, dizendo que o governo é aquilo. Veja bem, gente, olha só o que eu tô colocando para vocês aqui. O colunista que eu comecei abrindo esse corte não é um amalucado antipetista. O Hélio Gaspar, inclusive, elogiou a eleição do Lula. Só que para vocês verem como tá entranhado o Centrão na imprensa. Os caras estão dizendo que o governo está derrotado, sendo que é uma anomalia do Congresso. O buraco é mais embaixo, né? Não é um negócio assim, simples. Esse discurso assim de uma derrota para o governo me preocupa muito, sabe? Porque esse discurso faz parte do próprio jogo discursivo do Congresso, né? Faz medidas que são inconstitucionais, passa por cima e daí cria a narrativa de que, olha, cria uma dupla narrativa. Primeiro, se o STF diz isso não pode, é ditadura do STF. E se as coisas têm resultados negativos para a população, a culpa é do executivo. E eles se livram. Eles se livram e fazem o jogo dessa turma aí. Tem muita gente na imprensa, gente, eu não quero
ficar em tom acusatório, mas é uma coisa prática. Tem muitos sites, tem muitos jornalistas que são próximos dos presidentes da Câmara, que são próximos das bancadas, que têm essas fontes, e aí eles fazem o jogo que é interessante para eles deixar o governo nas cordas, ou para eleger o Tarcísio em 26, ou para controlar o próximo governo Lula. Mais do que já é controlado, inclusive, porque essa pressão já existe. Na quantidade de ministérios que estão por aí, em todas as coisas que a gente está vendo. O Lula participou dos eventos hoje de independência da Bahia, e ele deu uma entrevista para a Globo News, mas esse sempre foi o jogo. Hoje só tá mais descarado, exatamente a terapia. É precisamente isso. As emendas, não estranhando não está entranhado o Centrão na imprensa. A imprensa e o Centrão, sim. São propriedades do poder econômico. São cabeças do mesmo poder. Basicamente é disso que se trata. E aí o Lula falou o seguinte, ó. Gente, falando um bom português, cada macaco no seu galho. Eu vou defender que o meu governo crie um imposto que vá para cima dos mais ricos. Ele falou hoje em ponto da Globo News. Vamos ver esse trechinho só. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Sabe? Quando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente O abraço da traição, Luiz Inácio. O abraço da traição. É foda. A Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não, não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. É isso, gente. Se eu não recorro ao Supremo Tribunal Federal, eu não governo. E assim, gente, sinceramente, no atual estado de coisas, a gente tem uma extrema-direita golpista que não para de falar de golpe, mesmo com Bolsonaro preso, hospitalizado, seja lá o que vai acontecer exatamente com ele. E a gente tem os políticos fisiológicos do Brasil gastando dinheiro público como nunca. Num momento em que, assim, desculpem agora os marxistas do chat, agora eles vão surtar comigo. Na atual quadra histórica do mundo, a gente... Tô falando de discussão econômica, eu não tô defendendo o capitalismo, tá, gente? Mas na atual quadra do mundo, a gente tinha que cortar gasto mesmo. Principalmente esses caras, não a população. Não a população. Esses caras têm mordomias que não são compatíveis com o nosso mundo atual, gente. Que não são compatíveis, assim. O modelo de governança, eu não defendo que não exista dinheiro público, eu acho que tem que ter dinheiro público para a população. Agora, Vale Jatinho, festa financiada por Bet, não contem comigo para isso, tá, gente? Aí sim eu vou defender um rigoroso programa de cortes de gastos. Aumento no número de deputados. Né? Cada aumento assim, e a nossa conta? E a conta do gás, né, doutora? Mas o problema mesmo é o Bolsa Família. O problema mesmo é não é o rei do ovo. Pobre, né? Não é, né? Não é o rei do ovo o problema, não. Né? O problema é que não, você vai querer cobrar imposto dos ricos agora, né? Que palhaçada é essa? Tira dinheiro da saúde e da educação, né? Exatamente. Você tinha mais um vídeo que você queria mostrar, Pedro? Não, era só um vídeo só. Eu tinha separado outros textos, mas eu gostei que pelo menos eu fui direto ao ponto. Vamos. Não. Muito bom, muito bom. De fato, né, Pedro? O jogo é esse, o jogo tá posto. O chat apontou agora há pouco, assim, né, que o jogo sempre foi esse, aliás, né, do Congresso. E de fato, eu concordo, né, que o jogo sempre foi esse. Neste momento, esse jogo está cada vez mais descarado. Ele está cada vez mais despudorado, né? Então não tem assim, não, estamos fazendo aqui o melhor para o Brasil e tudo mais. Não,
na cara dura, assim, ó, a gente tá fazendo isso porque não é do nosso interesse, nós é que mandamos, e inclusive isso tá aparecendo nos discursos em torno também, quando o Bolsonaro diz, ó, o negócio é o seguinte, nas próximas eleições nós vamos pegar a maioria no Congresso. Então, assim, tá evidente que o Congresso se tornou no país um instrumento de manipulação do governo, um instrumento de chantagem do governo, usando como moeda o povo brasileiro. Então, assim, então o que você tá defendendo não é para ter Congresso? Não é isso, mas Pelo a gente contrário. tem que olhar... pelo contrário, a gente tem que ter um Congresso mais sério e tem que levar muito, muito, muito mais a sério a eleição para o Congresso. Acabou a deixar eleição para Congresso a Deus dará. Acabou a não prestar atenção nisso. Aliás, já acabou faz muito tempo, mas entende? Neste momento é urgente, supremamente, que se faça isso. E é urgente também, enquanto isso, que os outros poderes saibam reequilibrar. E é isso que está acontecendo. Né, o executivo endurecer e o judiciário, no caso o STF, fazer o seu trabalho, que é dizer, mano, isso aqui não é constitucional. Ah, mas eles vão fazer um escarcéu, eles vão dizer, vão ameaçar impeachment de ministro do STF, eles vão ameaçar isso, ameaçar aquilo. O STF tem que fazer o trabalho dele. Exato. E falar só uma última coisinha mesmo aqui. Muita gente fala assim, é um parlamentarismo às avessas. Gente, isso é uma ofensa à expressão parlamentarismo, tá? O que tá rolando no Congresso é outra coisa que não dá nem para definir direito. Na verdade, se levar a cabo, o Congresso e a extrema-direita juntos estão querendo criar um regime político completamente disfuncional, talvez destruir o Brasil nesse processo. Isso é uma coisa mesmo, né? Porque não é um parlamentarismo. Não. Porque num parlamentarismo, essas coisas teriam regras. A atuação do Congresso teria regras. O que eles estão fazendo aí é um parlamentarismo mafioso, né? Talvez. Pelo amor de Deus, olhem as figuras, né? Não, o Eduardo Cunha é um parlamentarista. Não, amigo. O Arthur Lira. Não rola. Porque o jogo é esse. Eles, de fato, me parece que eles sequer querem um parlamentarismo. Não é isso a questão. A questão é, do jeito que tá pra eles, tá ótimo. Eles fazem tudo, eles botam a culpa no executivo, eles fazem o que querem, eles têm todo o dinheiro e o poder, estão pegando o controle orçamentário, que não é deles, pegam dinheiro e o poder, qualquer coisa que dá errado, a culpa é do executivo, qualquer limite que se ponha é ditadura do judiciário. O Congresso é um relacionamento tóxico. Boa! Com este fechamento, ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Espero que não sejam tão ruins quanto esse, mas vamos lá. Beijos. Beijo.